Absurdo é feito contra o São Paulo. Tem notícias sobre saída aí de Cria, Gabriel? Que história é essa? Vamos falar sobre isso? Tem informação importante bastidor que a gente vai comentar e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então bora para as notícias do São Paulo. Amanhã tem São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e São Paulo lá em Curitiba. E a CBF já divulgou aí quem vai ser o árbitro do confronto de volta aí, né, cara, das oitavas da Copa do Brasil. Felipe Fernandes de Lima apita Atlético Paranaense e São Paulo amanhã às 7h30 da noite na Arena da Baixada pela Copa do Brasil. É outro árbitro aí que não me lembro aí de nenhum erro, né? Um erro assim que chama a atenção dele contra o São Paulo, mas torcer para que não tenha nenhum tipo de polêmica aí, né? Que o jogo seja resolvido dentro das quatro linhas, mas com protagonismo dos jogadores, né, que são os protagonistas do jogo e não o árbitro, entendeu? Aí o que acontece? O São Paulo vai jogar contra o Vitória no sábado, né? Jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro, tem o Atlético amanhã e sábado tem o Vitória pelo Brasileiro. Olha só, o Eric, tá, que tá emprestado aí do São Paulo ao Vitória, o Eric não jogará a partida entre São Paulo e Vitória na próxima rodada do Brasileirão. O rubro-negro optou por não pagar a multa de R$1 milhão ao São Paulo prevista no contrato de empréstimo do jogador por considerar o valor muito alto. Tinha essa informação, acho que foi ontem, que saiu a informação, né, na segunda-feira, de que o Vitória estava avaliando, né, pagar esses R$1 milhão ao São Paulo, para o Eric poder jogar contra o São Paulo, né? Eu nem sabia que tinha essa multa no contrato, né? Porque tem jogadores que são emprestados para alguns times e tem essa multa, ó, quando jogar contra o meu time vai ter que pagar R$1 milhão, né? Porque o jogador é meu, tá emprestado, então não vai jogar. Se quiser jogar, tem que pagar R$1 milhão. E tem outros jogadores também que são emprestados que não tem cláusula nenhuma disso, né? Quiser jogar, joga, se não quiser, não joga, né? Mas no caso do Eric, eu nem sabia que tinha essa cláusula aí, mas tem, tá? Então se o Vitória quiser escalar o Eric contra o São Paulo, tem que pagar uma milha, entendeu? Pagar R$1 milhão aí, o que não deve acontecer. As informações que tem é que o Vitória não deve pagar e o Eric, que é jogador do São Paulo, não deve entrar em campo contra o São Paulo no próximo sábado, né? Ele que marcou um golaço, rapaz, no jogo contra o Palmeiras no final de semana, né? Gol espetacular, golaço, lindo gol do Eric lá contra o Palmeiras. E tá bem, né, cara, lá no Vitória, mas não deve enfrentar o São Paulo. Pelo menos lei do ex do Eric não deve ter no sábado aí, esse jogo que é no estádio do Morumbi. Jogo importante aí no estádio do Morumbi, tá bom? Falando em jogo importante, amanhã tem mais um jogo importante que é pela Copa do Brasil. E o Luciano, né, cara, tem aí ótimos números em mata-mata, que é o confronto de amanhã contra o Atlético, né, válido aí pela oitavas da Copa do Brasil. Olha só, Globoesporte.com. Se tem mata-mata do São Paulo, há boas chances de ter gol de Luciano. Próximo da marca centenária pelo São Paulo, já com 97 gols pelo São Paulo, o atacante está próximo de alcançar o número que outro camisa 10 teve pelo clube, o ex-meia Raí, cara. Olha só isso aqui. O Luciano, aí, né, vai enfrentar o Atlético amanhã na Arena da Baixada, pelas oitavas da Copa do Brasil. Ele aparece na quarta posição entre os jogadores na história do São Paulo que mais marcaram gols em mata-mata, tá? Então o Luciano está em quarto lugar, tá? Ele é o quarto jogador que mais fez gol em mata-mata na história do São Paulo, entendeu? Ele tem aí 22 gols em 59 jogos de mata-mata, tá? Ele tem 22 gols em 59 jogos de mata-mata. O Raí, que é um dos maiores ídolos da história do São Paulo, marcou 25 gols, tá? 3 gols a mais que o Luciano. Só que o Raí tem 75 partidas aí, entendeu? O Luciano tem 22 gols em 59 jogos, o Raí tem 25 gols em 75 jogos. Então o Luciano está perto e está a 3 gols de igualar o Raí em gols em mata-mata. É óbvio que se você for pegar a história, não dá para comparar o Luciano com o Raí, né? É óbvio, ninguém está comparando aqui os dois jogadores, não tem como comparar, né? Pô, o Raí é protagonista dos maiores títulos da história do São Paulo, pô, Mundial, pô, Libertadores, não dá para comparar, né? Não dá para comparar. Mas em questão de número, para você ver, isso aqui só diz o quê? Isso aqui só diz o quanto o Luciano é importante
e o quão grande ele é nos últimos anos do São Paulo, entendeu? O cara tem aí 22 gols em 59 jogos em mata-mata. Tá perto de igualar o Raí, que é um dos caras mais pica da história do São Paulo, entendeu? Isso aqui não é para comparar o Luciano com essa, é para mostrar o quão importante esse cara é pro São Paulo, que é o Luciano, entendeu? E subestimado muitas vezes. Óbvio que muitas vezes ele dá chiliquinho, né? As pessoas falam mais dele pelo cartão, por outras coisas dele, mas ele é um cara muito importante, é um cara grande aí nos últimos anos no São Paulo e tá perto aí de igualar o Raí em gols em mata-mata pelo São Paulo, tá? Segundo aí, segundo a Enciclopédia do São Paulo, do historiador Michael Serra, os jogadores com mais gols em mata-mata aí na história do São Paulo são o França, que tem 36 gols, e o Luiz Fabiano, com 55 gols, né? O França tem 36 gols em 68 jogos, né? E o Luiz Fabiano tem aí 55 gols em 80 jogos, né? É França primeiro, em segundo Luiz Fabiano, aí terceiro Raí, né, com 25 gols, e em quarto Luciano com 22 gols, né, cara? Olha só os jogadores que estão aí na lista com o Luciano, né? Luiz Fabiano, Raí e França. São os caras aí, irmão, que são os maiores artilheiros do São Paulo em mata-mata. Em quarto tá ali o Luciano. Você vê o quanto esse cara é importante, né? Quanto esse cara aí é importante aí para o São Paulo, né? Dificilmente ele já vai igualar o Raí amanhã, né? Porque falta 3 gols. Dificilmente ele vai meter 3 gols de uma vez só, né? Mas evidentemente que com jogos de Libertadores, né? São Paulo passando para a próxima fase da Copa do Brasil, tendo mais jogos de mata-mata, tem grande chance aí dele fazer esses 3 gols ainda esse ano, né? E já igualar essa marca aí do Raí ainda nessa temporada de 2025, né? Com uma vitória por 2-1 no Morumbi, o São Paulo viaja para Curitiba com a vantagem do empate no jogo decisivo contra o Atlético Paranaense. Em caso de derrota por um gol, a decisão acontecerá nos pênaltis, que é tudo que a gente não quer, né? Pênalti, com todo respeito, e não dá para aceitar pênalti, né, cara? O São Paulo tem que vai jogar amanhã lá em Curitiba e joga por 2 resultados. A vitória, óbvio, qualquer vitória, e o empate, né? Qualquer empate também passa o São Paulo, só não pode perder, né? Qualquer derrota por um gol é pênalti, se perder por 2 gols, irmão, vai para casa. Vai para casa eliminado aí. O Atlético Paranaense, que é um dos piores mandantes, tá? Isso aqui é importante. O Atlético Paranaense é um dos piores mandantes da Série B do Campeonato Brasileiro, um dos piores mandantes, é uma das piores defesas, entendeu? Ele tá no meio, os caras estão mais perto de ir para a Série C, de ir para a zona e ir para a Série C, do que de subir para a Série A. Você vê a situação que os caras tá. Então, uma eliminação amanhã do São Paulo é um vexame histórico que não tem nem o que falar. É vexame absurdo, entendeu? Apesar que eu acho que por ser mata-mata, a tendência é que o Atlético deu uma dificultada para o São Paulo. Por ser mata-mata, ter mobilização, né? Mas também tem informação que eles podem ser e também que eles poupam o jogador, mas independente de poupar ou não, né? Se vai ter mobilização ou não, isso pouco importa. O São Paulo tem que jogar amanhã, fazer sua parte, voltar para São Paulo com a classificação, que é o mais importante aí de tudo, né, rapaz? O mais importante de tudo aí é isso. E o que acontece? Falando nesse timinho aí com o Atlético Paranaense, que é isso, Gabriel? Timinho timinho, não só o time, né, cara, mas o clube aí, né, de forma, não é um time, é um clubinho, né, um clubinho minúsculo aí, né, que tem atitudes aí e ações ridículas que vão de acordo com o tamanho pequeno que é o Atlético Paranaense. Aí comentamos no vídeo de manhã, para quem assistiu, a situação da carga de ingressos, né? Aí que o São Paulo tinha solicitado para a diretoria do Atlético os 10%, né, tem no regulamento da Copa do Brasil, que o time mandante tem que disponibilizar aí 10%, até 10%, né, cara, para a torcida visitante, aí que no caso amanhã é o São Paulo, né, que a gente vai jogar lá em Curitiba. O São Paulo fez o pedido para o Atlético, né, e eles negaram. Tá aí, ó, informação do Globoesporte.com. O Atlético Paranaense negou o pedido do São Paulo para aumentar a carga destinada ao setor visitante na Arena da Baixada para o jogo de amanhã, válido pela Copa do Brasil. De acordo com o Globoesporte.com, o São Paulo, olha só, de acordo com o GE, o São Paulo ouviu da direção do Atlético Paranaense
que o laudo de segurança da Polícia Militar permite um máximo de 1.536 ingressos no setor, né? Então, segundo o Atlético, né, tem aí um laudo da Polícia Militar que só pode disponibilizar 1.500 ingressos, o que é uma vergonha sem precedente. Por que, Gabriel, que é uma vergonha? Mas será que isso não é verdade? Não sei. Aí a gente vai lembrar de algo que aconteceu aí um tempo atrás, ó. Tempo atrás não, agora, né? Em junho. Em junho, o Coritiba conseguiu, por meio de uma ação no STJD, ampliar a carga para 4.200 ingressos, tá? Então, eles já tinham feito isso contra o Coritiba lá em junho, né? O Coritiba bateu o pé, foi no STJD, entrou com ação e conseguiu, com essa ação no STJD, né, cara, ampliar aí essa carga de ingresso e foi para 4.200. Entendeu? Foi que aí o Atlético foi obrigado a disponibilizar de ingresso para a torcida do Coritiba, 4.200. Então, já é algo que esses caras já fazem já há algum tempo. Eu já vi o Flamengo indo jogar lá e ter problema também com carga de ingresso. Então, é uma atitude pequena de um clube pequeno, né, rapaziada? Aquele negócio que a gente sempre fala para vocês, né, cara? Clube pequeno tem atitude pequena, clube grande tem atitude grande, entendeu? Então, lamentável o que o Atlético Paranaense tá fazendo, né, cara? E, porra, não disponibilizar a carga aí que tá no regulamento de ingresso para a torcida visitante, um negócio vergonhoso, entendeu? O Atlético Paranaense, se você for pegar aí, né, nessa gestão aí do Petralhas, cara, porra, tem um monte de coisa que esses caras fazem aí que são de se lamentar, né? Se lamentar aí, e uma delas que já é recorrente, não é novidade, é a questão de negar, né, cara, de não disponibilizar os ingressos para o time visitante, que é a coisa mais básica do mundo, que tá no regulamento dos campeonatos, entendeu? Aí a torcida do São Paulo quer comprar ingresso, né? Os caras põem lá 1.500 ingressos, aí vende esses 1.500 ingressos, aí tá lá esgotado, né? Sendo que nem tem a carga máxima disponibilizada para a torcida, entendeu? É que eu acho que é o seguinte, acho que os caras do Atlético Paranaense, acho que às vezes confundem as coisas. Por exemplo, no jogo de ida, lá no Morumbi, né, teve 520 torcedores do Atlético. Eles pensam que a torcida do São Paulo é o tamanho dele, só que não, cara. Né? Os caras botaram 1.500 e já venderam de forma muito antecipada, entendeu? Esses 1.500 aqui é o triplo de torcedores que tinha no Morumbi do Atlético, né? Tinha 500 torcedores dele lá, já eles botaram 1.500 para vender lá pro São Paulo e já vendeu. Tem um monte de gente querendo comprar, só que não consegue, né? Porque os caras não disponibilizaram mais ingressos. Então é um negócio assim bem bizarro aí, né? Uma atitude pequena de um time pequeno, tá? Vocês são pequenininho, né? À toa que vocês estão mofando aí na Série B. Né? Os caras foram rebaixados para a Série B e estão mais perto de cair para C do que de subir para a Série A. Entendeu? Eu espero que fique lá, porque lugar de time pequeno realmente é na Série B. Né? De time pequeno na Série B aí, um tipo de coisa, porra, vergonhoso, pequeno. Tipo assim, não tem nenhuma necessidade de fazer isso aqui e os caras vão lá e fazem. Mas não é aquele negócio. Time pequeno é assim, rapaz, não tem o que fazer. Time pequeno, é isso. Parabéns aí para a diretoria do Atlético. Espero que quando esses caras vierem jogar no Morumbi, não sei quando, né? Porque do jeito que eles estão mais para cair para C do que para voltar para A, né? Mas quem sabe eles se encontram aí em Copa do Brasil depois, tem que fazer a mesma coisa. Entendeu? Já que eles costumam vir aqui com 500 torcedores, 600, bota 200 ingressos para vender e acabou. É desse jeito que tem que fazer, entendeu? Ah, Gabriel, o regulamento, dane-se o regulamento, não vale de nada, tem um regulamento para disponibilizar 10% da carga de ingresso, da capacidade máxima do estádio por visitante, os caras não fizeram isso. Então, para que vale o regulamento? Vai ter alguma punição para o Atlético? Não vai, né? Então, quando os caras vão jogar aqui, tem que fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa aí, entendeu? Por mais que eles não tenham uma torcida grande, né? A torcida pequenininha, né? Do Atlético Paranaense, do tamanho do clube, então não vai fazer tanta diferença assim, não. Seguinte, rapaziada, vamos avançando agora. Tá, o negócio é o seguinte, ó, bora falar aqui sobre o Matheus Ferreira, que é um cria entre aspas, né? Um cria porque ele tá na base do São Paulo, mas ele veio do Vasco recentemente para o São Paulo. Tinha essa informação que o Alexander Vieira trouxe aqui pra gente, de que por alguns motivos pessoais, ele tava aí querendo voltar pro Vasco. Pra quem não sabe, ele tá emprestado do Vasco para o São Paulo, tá? Aí o Alexander Vieira trouxe aqui uma reviravolta. Reviravolta e Matheus Ferreira fica no São Paulo. Após toda a situação, que não foi revelada, né? O atleta foi liberado para passar alguns dias no Rio de Janeiro para cuidar de suas questões pessoais. Nos próximos dias ele se apresenta ao São Paulo e dará seguimento aos compromissos na temporada. O clube lhe dará
todo o apoio necessário. A diretoria do São Paulo mantém um projeto de compra junto ao Vasco ao término do seu vínculo de empréstimo e que ele suba para o profissional no ano que vem, tá? Então tem todo um projeto aí já, né, uma ideia do São Paulo comprar o Matheus Ferreira do Vasco e no ano que vem, 2026, ele subir para o time profissional do São Paulo. Ele que é um jogador muito talentoso, um volante muito forte, técnico, tem bastante qualidade. Já vi vários jogos dele nas categorias de base do São Paulo. O moleque é muito bom, só que ele tem muito problema extracampo. Desde o Vasco, ele tinha muito problema extracampo. Eu lembro quando o São Paulo contratou ele, tinha essa informação sobre isso. E que o São Paulo acreditava que mudando de áreas, né, cara, tirando ele do Rio, tá indo para São Paulo, ele iria mudar. Em questão do campo, ele tá jogando bem, mas ele tem problemas extracampo, né? E teve essa questão que ele queria voltar, né? Foi resolvido lá, não sei o que os caras fizeram, ele vai ficar. Né? Então, um jogador muito talentoso, deve ficar no São Paulo aí, né? De comprar definitivo, mas um jogador que tem problema. Jogador problemático. A verdade é essa, jogador problemático aí. New Balance e São Paulo lançaram nesta terça-feira o novo uniforme da equipe, que tem como referência a camisa preta utilizada por Rogério Ceni na conquista do Tri-Mundial em 2005. A peça chega para completar a coleção que homenageia os 20 anos da conquista. Assim como ocorreu nas duas camisas principais, os ex-jogadores Mineiro, Josué e Lugano foram os modelos em ensaio realizado no Japão. São Paulo lançou a camisa e hoje, a camisa ficou linda, espetacular, a camisa que São Paulo lançou, maravilhosa, né? Só lançaram a versão jogador, R$500 a versão jogador. Só tem essa versão jogador, não tem a versão torcedor. Versão jogador, R$500 o ingresso. Ai, nosso bolso, né? Nosso bolso que pede arrego aí. Meu querido, se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.